Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui, primeiramente com você, este seu Fala Gigante, né? Trazendo informações sobre o que aconteceu nessa manhã de hoje lá no CT Moacir Barbosa. Primeiro com essas imagens que estão aparecendo aí, imagens do volante Cauã Barros, que na manhã de hoje, lá no CT, o volante Cauã Barros ele foi presenteado com uma camisa tendo nela o número 50, referente aos 50 jogos que Cauã Barros completou na partida que aconteceu contra a equipe do Volta Redonda no final de semana passado. Ele recebeu nesse sábado essa camisa comemorativa pela marca grandiosa, né, de fato alcançado. O Vasco parabenizou o atleta através das redes sociais e agradeceu aí pelo Cauã Barros sempre demonstrar muito empenho e dedicação em campo com a camisa do nosso Vascão. E isso é um fato, né? Barros é um jogador aí que, assim, não falta entrega, né? O Barros é aquele sentimento que passa que é um de nós dentro de campo. Então, jogador muito especial, um atleta cria da base Cruz Maltina, um jogador que está no Vasco da Gama desde muito jovem, rodou, passou por Amazonas, passou por América Mineiro, mas nunca perdeu esse amor pelo Vasco da Gama, né? Ele se preparou, chegou ao Vasco da Gama ainda melhor no ano passado, conquistou essa titularidade numa posição que o torcedor vascaíno sempre criticou muito e parece que hoje é difícil você olhar para o meio-campo Cruz Maltino e não pensar em Cauã Barros. Então, recebeu esse presentão e a gente espera, né, que é claro, Barros complete aí 100, 200, 300 jogos com a camisa do nosso Cruz Maltino, joga muita bola, cria do nosso Vasco. Bom, vamos continuar aqui, amigo torcedor, com esse Fala Gigante. Eu quero começar, dessa vez, né, a ir para um outro assunto relacionado ao que aconteceu nessa manhã de hoje lá no CT. Foi mais um dia de treino. Ontem o elenco que treinou, né, no estádio Newton Santos e hoje, nesse sábado, né, o Vasco treinou já no CT Moacir Barbosa. Foi apenas um dia de treino que aconteceu no local da partida no gramado sintético, um gramado completamente diferente, né, do que normalmente o Vasco está habituado e acostumado a jogar. Novamente no treino de hoje o volante Thiago Mendes não esteve à disposição. Thiago Mendes sofreu aí um problema no joelho durante a partida contra a equipe do Volta Redonda e ele acabou não treinando durante toda a semana, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino, e por isso desfalca o Vasco nessa partida de amanhã contra a equipe do Fluminense. É um desfalque já confirmado, uma grande preocupação para o técnico Fernando Diniz, que teve que quebrar a cabeça durante essa semana para montar um elenco titular. Porque além da perda significativa do Thiago Mendes, o Fernando Diniz também perdeu o meia Felipe Coutinho, camisa 10 do Vasco, uma peça importantíssima para esse elenco. Então foram duas ausências muito significativas que mudam muito a forma, né, do Fernando Diniz ter que jogar. Fará com que o Fernando Diniz tenha que achar peças que talvez hoje o Vasco da Gama não tenha no elenco, né? O Thiago Mendes é um jogador muito especial, um jogador muito único. Para você que não sabe, o Thiago Mendes hoje é o atleta responsável por ter mais ações de bola no Campeonato Brasileiro e com certeza também, né, são números do elenco do Vasco. Felipe Coutinho era o jogador que mais finalizava gol no Campeonato Brasileiro. Então a gente está pegando dois atletas que desfalcam o Vasco amanhã, né? Um até que saiu do Vasco da Gama, que são líderes em dois quesitos importantes de finalização e de proposição de jogo. Então são duas peças que o Fernando Diniz vai sentir. E devido a isso, durante a semana ele testou vários times diferentes, como a gente trouxe aqui a vocês, né? Testou uma formação com 3 zagueiros, tendo Alan Saldívia, Cuesta e Robert Renan formando essa trinca defensiva. Em um outro momento, o Hugo Moura entrava na vaga do Saldívia, o Vasco fazia 3 zagueiros, sendo o Hugo Moura um desse terceiro zagueiro, para liberar mais o Paulo Henrique de um lado e do outro lado o Puma Rodrigues, com o Piton indo para o banco de reservas, tendo um meio-campo, né, formado por Tietê, Cauã Barros, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Brenner. Então foram várias modificações feitas. Hoje, né, o Diniz, aí eu vou dar uma opinião, né? Eu sou difícil de dar opinião aqui, porque eu creio que o canal é um canal de informação. A gente às vezes vai dar a nossa opinião, mas meu principal motivo aqui com você é te informar. E a partir da informação que eu trago, você ter a sua opinião, né? Temos que ser um canal sempre imparcial, ou seja, não ter lado algum. E aí, hoje eu perguntei para uma fonte, né, sobre o time titular do Vasco.
Como eu trouxe a vocês, essa informação dos 3 zagueiros eu já tinha desde anteontem. Eu fiquei segurando, Pedrosa soltou ontem pela parte da manhã. E aí hoje eu perguntei, e aí, cara, como foi os treinos? Tem algum time titular definido? E a resposta foi, Diniz treinou tudo. Foi tantas formações que o Diniz testou que nem o time sabe ainda como vai jogar. Então, assim, hoje a questão é, há uma grande dúvida referente a como o técnico Fernando Diniz vai a campo amanhã. Estou buscando, é claro, com algumas outras fontes, entender como o Vasco da Gama se prepara para essa partida, qual será a equipe titular, mas a expectativa diante daquilo que foi visto é que o Vasco vá com Léo Jardim no gol, Cuesta e Robert Renan, na esquerda Puma Rodrigues, improvisado, na lateral direita PH, Hugo Moura formando a dupla de volantes ao lado do Cauã Barros. Há uma dúvida aí se vai entrar Hugo Moura ou Tietê, mas o Hugo Moura foi testado em alguns momentos na formação. À frente tá Nuno Moreira, fazendo essa função, amigo torcedor Cruz Maltino de 10, aberto de um lado Marinho Nestroça, aberto do outro lado o Andrés Gomes e centralizado o Brenner. Essa pode ser a escalação sim do Vasco para a partida contra a equipe do Fluminense amanhã dentro do estádio Newton Santos. O Vasco ainda não vê Johan Rojas preparado para ser titular. O Rojas, quando foi contratado, ele não foi contratado para ser titular do elenco do Vasco. Foi uma peça de reposição para suprir o Felipe Coutinho quando o mesmo cansasse, algo que normalmente acontecia durante as partidas. Então, diante dessa prioridade que o Vasco tem, né, de não ter o Felipe Coutinho, de não ter o Rojas como uma peça do time titular, a expectativa é que o Rojas venha a ser segurado no banco, Nuno Moreira faça a função de camisa 10, que era do Felipe Coutinho, e abra Marinho Nestroça de um lado e do outro lado Andrés Gomes. Gosta dessa formação? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.